Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos nessa noite de hoje. Os lembretes, né, para o início da nossa reunião, já está no chat o link para o livro das preces, quem quiser colocar o nome, fica à vontade. A gente sempre faz o lembrete, né, da água, para quem quiser colocar uma água, para ter água frutificada durante a reunião. Hoje quem vai falar de imprevisto, meio que de imprevisto, né, Aline? Vai ser a Aline, porque a nossa irmã Gabi ela teve imprevisto, não pôde dar palestra, então a Aline vai falar para a gente hoje sobre Mateus 4, 17, 5:14. 5:14. 5:14. E enfim, e aí quem quiser ficar para a nossa conversa fraterna, manda uma mensagem privada para mim no chat, que aí a gente direciona, né, para as salas para fazer a conversa fraterna. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e vou convidar então nossa irmã Amanda para fazer a nossa prece inicial. Ó Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais, que na noite de hoje nossos corações possam estar abertos para receber a mensagem que a nossa amiga Aline vai trazer, que o mentor espiritual da Aline intua suas palavras, seus pensamentos, e que todos nós possamos aprender com esse estudo de hoje. Nós possamos levar nosso pensamento a Jesus e abrir os nossos corações para essa mensagem, que assim seja. Obrigada, Amanda. Então, Aline, a palavra é sua. Obrigada, Melissa. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estarem aqui para me ouvir essa noite. Bom, nosso tema hoje é um tema que toca muito o meu coração, que é uma passagem do Evangelho que está contida em Mateus 5:14. E essa passagem, ela fala que Jesus, conversando, né, com os apóstolos, ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essas palavras de Jesus, elas são muito fortes, porque elas falam diretamente ao nosso coração. Elas falam diretamente à nossa essência, porque Jesus nos define como luz. Se formos pensar, o que seria essa luz? O que significa para nós cristãos ser luz? Para entender um pouco o que significa essa definição de ser luz, e o que Jesus esperou de nós, né, quando ele disse isso, nós precisamos aprender um pouco sobre a luz. O que é a luz? A luz, ela é basicamente ela é uma radiação eletromagnética. São ondas que conseguimos ver a olho nu. Ela é energia. É uma energia que se transforma em algo que a gente pode ver a olho nu. E em volta da luz há um campo magnético, onde as ondas se propagam. E durante essa propagação, pode haver alteração na velocidade, vários fatores que influenciam o caminho da luz. Isso, nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida. Porque se Jesus fala que somos luz, e em volta da luz esse campo eletromagnético, esse campo magnético, e esse campo ele é alterado às vezes, quer dizer que o caminho da luz ele não é estreito, ele não é perfeito. E o nosso caminho também não é perfeito.
Então, meus amigos, o que significa ser luz, né? Ser luz, porque Jesus nos definiu como luz? Ser luz é levar solução, é levar boas energias, é levar positividade, é tornar a situação melhor, é trazer soluções. Nós temos várias pessoas na sociedade que estão aqui ou que já passaram, né, por esse mundo, que são consideradas pessoas iluminadas. Podemos lembrar, né, do nosso querido Chico Xavier, podemos lembrar de Madre Teresa, de Irmã Dulce, do Divaldo, que ainda está reencarnado, do Mandela, do Gandhi, do Buda. E se formos pegar todos esses nomes que eu citei, nenhum deles é de apenas de uma religião, tem apenas um pensamento. Isso quer dizer o quê? Que para sermos luz, não quer dizer que temos que ter alguma coisa em comum, além da vontade de amar, além da vontade de fazer o bem, né? E quando a gente pensa, né, Jesus falou, vós sois luzes, o que ele esperava de nós? Qual que é a função da luz? A função da luz, ela é iluminar. Se você for no dicionário, ela vai estar espalhar luz ou encher-se de luz, tornar-se claro, alumiar-se. Basicamente, o que a luz faz? A luz leva claridade para os outros. A pessoa que é luz, ela vai iluminar o caminho do outro. Ela não está preocupada em iluminar o seu caminho. E essa é a grande beleza do que Jesus disse. Porque se eu me tornar luz e você se tornar luz, nós iluminaremos o caminho um do outro. Se formos pensar, nós não precisamos estar preocupados com o nosso caminho. Porque a luz, ela tem essa função de levar essa iluminação, né, para o caminho de quem está ao redor dela. E, surpreendentemente, a luz também, ela tem como função, algumas doenças, elas são tratadas através da luz, né, como esclerose múltipla, depressão, insônia, ela também pode ajudar nessa terapia. E se formos pensar, todas essas enfermidades que eu citei podem ter características espirituais. Então, se formos analisar bem, a luz, ela tem essa função, dissipando as trevas, de nos conectar com o plano maior, né? Quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, em qual mundo que Jesus está falando? Em qual mundo que Jesus se refere? Não é mesmo? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 15, Santo Agostinho diz que a Terra consequentemente oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, ou servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz o que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Bom, gente, por que esse capítulo, esse item é importante? Porque fala que a Terra, ela é um mundo que acolhe espíritos errantes. Nós estamos aqui não por acaso, né? Que todos nós temos as nossas dívidas a quitar com o universo. Então, ele é repleto de desafios. E ele, além de todos os desafios, tem tanta coisa que impele a gente a não brilhar a nossa luz, que Jesus, quando ele disse isso, ele quis reforçar a nossa essência, dizendo que, apesar do nosso ambiente, apesar de tudo aquilo em volta de nós, que vai querer ofuscar nossa luz, nós não podemos deixar. Porque no fundo, nossa origem é luz. Se nós somos a centelha divina,
Imagina o quanta luz Deus possui. Então, cada um de nós é como se tivesse um pedacinho daquela luz trazida lá da nossa criação. Então, quando a gente se conecta com a nossa essência divina, nós nos assemelhamos aos espíritos superiores. E nós brilhamos, nós emitimos literalmente luz. André Luiz, nas passagens dos seus livros, ele nos fala repetidas vezes que os espíritos superiores emitem luz. E muitas das vezes, para se aproximar da crosta terrestre, eles precisam diminuir essa luz, porque senão nós não conseguiríamos suportar. Vocês lembram a passagem de Saulo de Tarso, de Saulo, quando antes dele se tornar Paulo, que Jesus aparece para ele, e ele fica cego, ele fica literalmente cego, porque a luz que Jesus emitiu era maior do que a luz do sol. Então, ele não conseguiu suportar aquela luz. E eu tenho certeza, e alguns estudos, alguns autores já dizem isso, que Jesus diminuiu a luz dele para conversar com Paulo. E mesmo assim o cegou. Imagina se ele não tivesse feito, né? Isso nos leva a refletir que, embora as coisas... nós muitas das vezes duvidamos daquilo que nós somos capazes, nossa essência é luminosa, né? Então, já que nós estamos falando dessa essência luminosa, vamos pensar um pouco sobre essa questão... desculpa, gente. Vamos pensar um pouco sobre essa questão das coisas que intensificam a nossa luz. Por exemplo, uma das coisas que intensificam a nossa luz é o perdão. O perdão, ele realmente é provado cientificamente que ele traz muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde. E a espiritualidade, em todas as obras falando a respeito, ela nos diz que o perdão é aquilo que mais nos faz ter essa aproximação com o Pai, né? Jesus, ele era todo perdão. Nós precisamos, e ele nos disse ao longo da sua passagem na Terra o quanto que nós precisamos, o quanto que o perdão é importante. Toda a vida de Jesus, ela foi baseada no perdão. Se formos analisar a sua passagem na Terra, era perdão, amor e caridade. Então, nós temos esse exemplo. Um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês é o do nosso querido Chico, né? Tem um caso do Chico, aí eu vou me permitir, porque eu não consegui achar uma fonte confiável de onde que essa história vem, mas eu acho que a lição serve de uma forma genérica. Bom, o Chico, ele tinha um cachorro, e esse cachorro, ele era deficiente, e ele tinha esse problema de... Gente, eu vou precisar parar só um segundo, porque tá atrapalhando, só um minuto. Não tem problema. Nós entendemos. Tô com o meu aqui do lado também. Mas tá quietinho ali. Quando se tem criança é um pouco imprevisível. Normal, né? Ali. Desculpa. Bom, vamos lá. Então, o Chico tinha esse cachorro. E esse cachorro, ele era deficiente. O Chico chegava do trabalho com muito cansaço, e ele tinha que cuidar do cachorro. Todo dia ele cuidava do cachorro e passava horas ali cuidando do cachorro. Então, um dia, a irmã... Eu encontrei fontes que diziam que era vizinha, outras fontes diziam que era irmã. Então, não posso dizer ao certo quem foi. Mas uma pessoa decidiu dar veneno para o cachorro. E quando essa pessoa fez isso, aí o cachorro morreu. Quando o Chico chegou, o cachorro estava morto. E o Chico ficou muito triste com aquilo, porque ele amava muito o cachorro. E
E ele ficou com aquilo muito tempo, remoendo a cabeça dele, e um dia uma outra pessoa chegou para ele e falou assim: ah, Chico, você lembra aquele cachorro que você tinha, que morreu? Bom, fulano de tal é que matou, porque ela ficou com muita dó de você, porque você chegava e tinha que tratar do cachorro e tal. E aí o Chico ficou com muita raiva. Ele ficou com muita raiva dessa pessoa. E ele foi guardando aquela mágoa no coração. E ele foi guardando, e aquela mágoa foi crescendo. E se passaram várias semanas e ele com mágoa. E uma vez o Emmanuel chegou para ele e falou com ele. Eu vou ler essa passagem, porque eu acho que eu devo ser fiel às palavras do Emmanuel, né? Ele chegou para o Chico e falou com o Chico: Chico, essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando os trabalhos dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Não consigo esquecer, disse-lhe Chico amargurado. Mas é preciso. Como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela, ou seja, a pessoa que matou o cachorro. Eu dar alegria a ela? O ofendido foi eu. A receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir. Então, agora eu posso falar com as minhas palavras. Então, o que acontece? Aí, depois dessa conversa, o Emmanuel falou com ele assim: você vai procurar o que essa pessoa mais precisa e vai comprar para ela. E aí ele descobriu que essa pessoa queria muito uma máquina de costura. E ele comprou a máquina, dividiu para mais de um ano e ficou pagando a máquina, ficou pagando. Quando ele deu a máquina para essa pessoa, a pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela deu um abraço nele. E quando ela deu esse abraço, uma luz envolveu o Chico, dos pés à cabeça. E toda aquela nebulosidade que ele estava sentindo, aquela mágoa, foi dissolvida em torno daquela luz. Então, por isso que o perdão, quando nós emitimos o perdão, nós estamos nos tratando, né? Nós estamos sendo os beneficiados. Então, e aí, mais uma vez, né? A luz dissipando as trevas. Uma outra coisa que intensifica a nossa luz é quando a gente aprende a tirar algum aprendizado das situações ruins da nossa vida. Bom, eu sei, gente, que nós temos tribulações o tempo inteiro, né? É muito complicado nós passarmos um dia, às vezes, sem ter uma dor de cabeça, mas se começarmos a tentar aprender o que precisamos, por que essa situação veio até mim, por que fulano está fazendo isso comigo, por que a situação está dessa forma, com certeza as coisas ficariam mais leves para nós, porque quando a gente se dispõe a ver o bem, né, nós emitimos, aquilo intensifica a luz que nós temos dentro de nós mesmos, correto? Bom, outra coisa que intensifica a nossa luz é a prece, né? A prece, gente, eu preciso parar 2 minutos, por favor, desculpa. Não tem problema.
O meu pequeno aqui atrapalhou a prece e depois dormiu. Ele só queria falar durante a prece. Eles são assim. Menina, agora que eu vi que a Sheila pediu o ID e a senha, eu tenho que achar isso aqui, que eu sei que tem. Nossa. Ela não consegue entrar com Gmail, Gente. alguma coisa? Ela tendo conta pelo Gmail? Perdão. Bom. Ai. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar. Bom, então, uma outra coisa que intensifica a nossa luz é a prece, né? E eu gostaria de ler uma pequena passagem do livro Os Mensageiros. Essa passagem, ela se encontra no capítulo 15. Esse livro, ele foi ditado para o Chico, pelo André Luiz, e ele fala sobre a assistência aos médiuns, né, aqui na Terra. Então, a passagem, ela fala, o André Luiz, ele está saindo de nosso lar e indo para a costa terrestre para socorrer um médium. Então, e aí no caminho, né, eles estão entrando na crosta e aí eles veem toda a densidade que tem em volta da Terra. E aí o André Luiz fala aí ele fala dessa passagem, né? Ele fala: nesse instante chegávamos ao cume de uma grande montanha, envolvida em uma sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto, que é o mentor do André Luiz, ele falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração, constatando com as sombras. Raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me d'alma. Vicente é um colega do André Luiz, que também está aprendendo, ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Então, eu achei muito bonita essa passagem, porque o André, ele fez, né, essa prece a Deus de agradecimento mesmo, né? E ele se viu, pela primeira vez, ele se viu repleto de luz. As células dele emitiam luz. E isso mostra a força da prece, né? Como a prece, ela é capaz de intensificar a nossa luz. E quando rezamos, é isso que a espiritualidade vê. Quando fazemos essa prece, é isso que os nossos amigos espirituais enxergam a gente diminuindo a nossa sombra, né? Por isso que nós deveríamos orar mais, e nós não fazemos, correto? Uma vez eu escutei uma frase, e isso nunca me saiu da cabeça. Fala assim: se a prece pode tanto em seus efeitos, por que nós fazemos tão pouco uso dela? E isso é uma coisa para a gente pensar, não é mesmo, pessoal? Porque nós temos a maior arma contra todos os problemas que nos afligem. E nós escolhemos de livre vontade não usá-la. E isso acontece, muitas das vezes, a última coisa que a gente lembra é de rezar, não é mesmo? Diante dos problemas. Bom, outra coisa que também intensifica a nossa luz é a caridade. Bom, a caridade, eu vou ler um caso do Chico, ele é bem curtinho, e eu achei ele muito útil nessa questão de fazer a gente entender por que a caridade
ela nos faria, como fala? Nos faria intensificar a nossa luz, né? Bom, deixa eu só... Ok. Chama Na Curva do Caminho. Esse caso está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, ok? É a lição 154. No escritório da Fazenda Modelo, quando datilografava uma relação para o seu chefe e amigo, Dr. Darwin, o Chico sentiu-se mal. Algo esquisito, inexplicável, acontecia com ele. Fazia-o tremer, trazia-lhe tonturas, apertava-lhe o coração, fazendo-o sentir até falta de ar. Acabou o trabalho, pediu licença ao chefe e saiu. No caminho, o mal-estar aumentava, e na suposição de que ia morrer, implorou o auxílio de Emmanuel, que lhe diz: caminhe, esforce-se um pouco, por mais adiante na curva do caminho receberá o socorro. Mas a aflição perdurava, e o Chico sentia que não chegaria em casa. Tornou a pedir o auxílio de seu bondoso guia, e este tornou a pedir-lhe que tivesse calma, que esperasse, pois alguns metros à frente receberia o remédio de que estava carecendo. E o caro médio, com muito esforço, caindo e levantando, conseguiu, enfim, chegar à curva do caminho, quase às portas da cidade. Ao seu encontro, viu uma senhora, trazendo à cabeça uma bacia cheia de roupa. Vendo o médio, alegrou-se, demorada e ternamente, dizendo-lhe: este abraço é por conta do bem que você me fez ontem. Você me deu remédio para o corpo, para a alma, no passe e nos conselhos. Chico surpreendeu-se. Era outro. Seu sofrimento desaparecera. Não sentia mais nada. Estava bom de saúde outra vez. Recebera no abraço da irmã, tão cheio de reconhecimento pelo bem que lhe fizera na véspera, o remédio de que necessitava. A luz da gratidão afugentara a sombra de uma experimentação. No bem está toda a nossa defesa, o remédio de todos os nossos males. Que a lição nos sirva. Então, é uma coisa que chega a nos emocionar, né, gente? Um simples abraço. Como que ele foi capaz de dissipar todo aquele mal-estar que o Chico estava, né? A luz da gratidão. Né? Quando a gente espalha essa luz ao redor da gente, nosso caminho fica realmente um pouco mais iluminado, não é mesmo? Tem uma frase que é atribuída a Sheila, que fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, quando nós oferecemos essas rosas, nós recebemos todo o bem dessas flores que ofertamos. Né? Outra coisa que também intensifica muito a nossa luz é a empatia. Né? Empatia pelo sofrimento alheio. Quantas vezes quando nós temos o coração um sofrimento pela dor do outro, com certeza nós estamos exercendo a nossa essência divina, que nós nos aproximamos do amor de Deus nesses momentos. Quando nós deixamos o nosso conforto para ajudar o próximo, em nome dessa empatia, quando nós ficamos sabendo de uma situação que o outro está passando e ao invés de ignorar, nós tentamos ajudar de alguma forma, esse sentimento, ele realmente nos traz essa proximidade com o Pai. E com certeza, os nossos amigos espirituais nos veem com mais luz. A última coisa que eu gostaria de dizer que intensifica a nossa luz é a humildade. Quando nós nos fazemos menores do que os outros nos fazem, porque muitas das vezes as pessoas chegam até nós e engrandecem a gente por alguma coisa que a gente sabe que a gente não é merecedor, né? Quando nós nos colocamos, porque a humildade não é nem colocar a gente abaixo do que a gente realmente é e nem colocar acima, é nos colocar no nosso devido lugar. Quando a gente se coloca nessa posição onde a gente realmente deveria estar,
esse sentimento também intensifica a nossa luz, né? Tem um outro caso aqui do Chico que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que esses casos, eles falam melhor do que eu, sabe, gente? Então, eu prefiro, às vezes, tentar transmitir a mensagem por eles, porque fica a lição, né? São histórias que realmente tocam os nossos corações. E a história da vida do Chico, ela é tão cheia desses pequenos raios de luz, que eu acho que é um exemplo para a gente, né? De intensificar, de fazer realmente brilhar a nossa luz. Não sei se eu já comentei com vocês, eu tenho conhecido que ele conviveu com Chico, né? E ele contava que o Chico era uma pessoa muito feia, fisicamente, muito feia. Mas ele falava que quando você chegava perto dele, que era uma energia tão bonita, que aquilo ali não, que você esquecia da aparência física dele, de tanta luz que ele emitia. Isso é uma lição que sempre ficou muito forte para mim. Bom, mas sobre a humildade, o Chico tem um caso até um pouco engraçado, que fala assim, humildade ou ser vergonhice? Chico, no momento de distração, em que se sentia fisicamente desgastado, pois já havia atendido cerca de 80 casos, cada qual mais doloroso, como sucedia diariamente. Foi procurado por um irmão, que o casseteou por mais de 2 horas. O boníssimo médium sentia-se experimentado em demasia. Tratava-se de um desses casos para o qual o saudoso doutor Bezerra de Menezes receitara prisão em vez de oração, por se tratar de espíritos abusadores. E, num momento de descuido, deixou o importuno irmão falando sozinho, dizendo-lhe, não me amole e até logo. Isto foi o bastante para criar um desafeto que passou, daí adiante, a não corresponder ao seu cumprimento. O Chico sentiu o caso. Nunca fizera desafetos. Possuía, como sempre, a sua estrada livre, sem inimigos, e procurou resolvê-lo cristamente. E numa tarde, pondo a vergonha de lado e vestindo-se de bastante humildade, procurou o inimigo. Esse, atendendo ao Chico e à sua justificativa, saiu-se com esta. Chico, você me procura por ser humilde ou por ser sem vergonha? Por ser sem vergonha. Ah, então aceito o seu gesto de amizade, porque vejo que você é mesmo sincero. E tornaram-se de novo bons amigos. Então, assim, se o Chico tivesse debatido com ele, falado, não, é por vergonha, né? É por humildade que eu vim aqui, todo humilde, para te pedir desculpa. Não, ele viu que a pessoa não estava em noção, nenhuma condição ali de entender a situação. E como o próprio doutor Bezerra já tinha avisado, né? Ele falou, é melhor falar que eu sou sem vergonha e resolver a situação, que aí acaba com isso. Então, a lição, gente, da humildade é isso, é realmente a gente se colocar no nosso lugar visando um bem maior, visando igual o Chico aconteceu nessa situação, que ele visou de não ficar com o desafeto, né? Que era uma coisa que estava importunando ele. Porque aí vem aquela história, né? Que todos conhecem, que às vezes, você quer ter paz ou você quer ter razão, né? As duas coisas não dá para ter, muitas das vezes. Bom, gente, então, já que eu falei das coisas que intensificam a nossa luz, existem também as coisas que ofuscam a nossa luz, não é mesmo? Eu vou citar algumas aqui, rapidamente, que a gente está já no nosso tempo, mas entre elas nós podemos dizer que o julgamento, quando nós julgamos uns aos outros, é uma situação que ofusca a nossa luz. A falta de amor próprio, quando nós achamos que nós não merecemos o bem ou que Deus não nos ama,
é também uma situação que ofusca muito a nossa luz. O nosso orgulho, o nosso ego, ele é um outro sentimento que a gente traz dentro da gente que também ofusca muito a nossa luz. E uma outra coisa é também a fofoca. Às vezes a gente pensa que a fofoca é uma coisa, eu tô só falando, né? Fulano não tá me ouvindo, não vai ficar sabendo, né? Não tá gerando. Mas como a palavra nossa, como tudo que a gente faz, ela tem uma energia por trás, quando a gente fala de uma pessoa e a gente fala mal, a gente está emitindo essa energia para ela, né? E eu encontrei duas frases de um filósofo do Zimbábue que eu achei muito interessante. Ele fala assim, sobre a fofoca: o que faz cócegas em seus ouvidos não deve golpear o coração de outra pessoa. Outra frase dele também é: o que você faz pelas costas de alguém, você faz na frente dos olhos de Deus. Então, nós temos sempre que nos lembrar que quando a gente está falando do próximo, Deus está de frente para nós, né? Apesar daquela pessoa não estar ouvindo, né? Porque às vezes você pensa assim, mas eu vou falar e não vai ter maiores consequências no que eu vou falar. Não tem naquele momento, né? Mas imagine-se, o Evangelho fala, né? Não se deve fazer pelo outro aquilo que a gente não quer que faça pela gente. Então, vamos falar daquilo que a gente gostaria de ouvir sobre nós mesmos, né? Se não tiver nada para falar de bom da pessoa, não fala, né? Não fala nada. Agora, quando a gente escolhe denegrir o outro através das nossas palavras, nós temos que ter em mente que nós estamos espalhando as trevas ao nosso redor e ofuscando a luz que Deus nos deu. Bom, gente, a minha mensagem, não chega a ser uma pergunta, mas a minha tarefa dessa semana seria: o que a gente pode fazer para fazer brilhar a nossa luz? Será que nós estamos fazendo a nossa luz brilhar? Acho que fica essa questão para que a gente possa debater. Agradeço imensamente a paciência de cada um. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Aline. Muito bom. Muita coisa para refletir que você falou. Eu vou parar então de gravar aqui para a gente ter a nossa discussão. Então, para quem vai assistir depois no YouTube, muito obrigada por assistir. E eu vou parar de gravar aqui. Uma boa noite.